e suas misérias concomitantes. Então, a tal mestre espiritual que é repleto de conhecimento, sabedoria, bem-aventurança e compaixão pelo progresso espiritual das almas condicionadas, que somos nós, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração pleno de gratidão. Portanto, tatastu, que assim seja. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem. Abra os olhos. Agora, com o seu Japamala, vamos concluir com o alinhamento dos chakras. Toque no seu Anahata Chakra, aliás, o seu Agya Chakra. Respire profundamente. Despertar. Hare Krishna. Agora toque no seu Anahata Chakra. Respire profundamente. Compaixão. Hare Krishna. Agora toque no seu Manipura Chakra. Respire profundamente. Determinação. Hare Krishna. Agora, reverências ao mantra. Sinta o perfume do mantra. Pranam. Hare Krishna. Shanti. Muito bem. Agora, por favor, consagre o elemento água. Beba da sua água. Muito bem. Swamini, querida, por favor, você pode fazer a recepção dos nossos convidados de hoje? Claro. Bom dia a todos. Então, hoje nós estamos com... Só abrir aqui rapidinho. Hoje nós estamos aqui com a Ana Cristina. Bom dia, Ana. Namastê. Andréia. Bom dia, Andréia. Hare Krishna. A Bianca Moro. Bom dia. Bhakti Tulasi. Bom dia, Tulasi. Prabhu Devananda. Bom dia, Prabhu. Adevi Yogamaya. Hare Krishna. Com a Eliane. Bom dia, Eliane. Com a Elizabeth. Bom dia, Elizabeth. Hare Krishna. Com a Fernanda. Bom dia, Fernanda. Hare Krishna. Com a Kai. Bom dia, Kai. Com a Karina. Com a Kátia Moro. Bom dia, Kátia. Com a Lídia Cunha. Hare Krishna, Lídia. Bom dia. Bom dia, querida. Hare Krishna. Hare Krishna. Com a Luciene. Bom dia, Luciene. Com a Márcia Regina Rosas. Bom dia, querida. Hare Krishna. Com a Maria Cristina. Bom dia, Maria. Com a Miriam Bichara. Bom dia, Miriam. Acredito que é Vrindavani. Bom dia, Bhakti Vrindavani. Hare Krishna. E com a Vanessa. Bom dia, Vanessa. Hare Krishna. Então, hoje nós vamos falar sobre o Krishna Lila. Nós temos um grupo do Krishna Lila, não sei se todos participam aqui, onde nós contamos os passatempos de Krishna e algumas pessoas fazem algumas perguntas. E eventualmente a gente responde no grupo. Quando as perguntas são muito profundas, o Prabhu faz o satsang e responde essas perguntas com mais propriedade, para a gente entender com mais profundidade. Então, hoje nós temos algumas perguntas aqui e vamos iniciar aí o nosso satsang. Namastê, Hare Krishna.
Muito bem, Hare Krishna. Devi, querida, você pode fazer uma apresentação sobre o que nós vamos falar? Qual é o tema que vai ser tratado? Qual é a questão que foi trazida? Bom dia, Prabhu. Tem várias perguntas, na verdade, sobre... Vocês estão me ouvindo direito? Estão me ouvindo? Sim, Devi, estamos te ouvindo. Tá. Obrigada. Tá, então tem várias perguntas relacionadas com um dos vídeos que foi sobre o nascimento de Krishna, né? Então, tem várias perguntas que são relacionadas com esse tema, com o nascimento de Krishna. Aí, eu acho que a primeira que vai fazer a pergunta é a Tulasi, não é? Não, a primeira é a Vrindavani, Bhakti Vrindavani. Aí a pergunta, Prabhu, é se a gente faz as perguntas de quem está na sala somente ou vamos fazer todas as perguntas? Vamos fazer as perguntas prioritariamente daqueles que estão na sala e, na sequência, nós, então, atendemos as demais pessoas. Tá bom. Vrindavani, na verdade, então seria a minha, que é a última pergunta. Você quer fazer? Sim, por favor. faço sim. Bom dia a todos, Hare Krishna. Eu vou fazer então a pergunta da Bhakti Swamini. Entendi que Vasudeva saiu em segredo para fazer a troca do pequeno Krishna. Nesse áudio, você diz que as pessoas souberam do ocorrido e vieram presenciar o aparecimento do Senhor Supremo. Como se deu isso? Aproveitando, gostaria de perguntar sobre a tempestade. Existe algum motivo especial para tal evento em um dia tão importante e único que é o aparecimento de Krishna? Hare Krishna, obrigada. Muito bem, então, para aqueles que não estão habituados com os eventos de Krishna, esses eventos chamam-se lilas. 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 Porque lilas significa que Krishna, ele não tem as atividades das pessoas na dimensão transcendente, não são trabalhos. Eles não realizam trabalhos. Eles não realizam atividades. As ocupações são chamadas lilas, que significa desfrutes da existência. São bem-aventuranças, são desfrutes da existência. Então, Krishna, ele é uma instância, tá? Ele é uma instância da divindade, porém, sem a atribuição de ser Deus. Embora ele seja Deus, embora ele seja da característica da classe do princípio Deus, embora ele seja Deus, tá? Na dimensão, enquanto ele se manifesta como sendo Krishna, ele não está na atribuição ou agindo como Deus. Tá? Ele é independente do princípio e da pressão, da obrigação existencial de ser Deus. Embora ele seja Deus, é um ser liberto da pressão e da obrigação de ser Deus, que é a sua fase primária de manutenção e criação do universo. A fase Deus, que cria os universos, que manifestam as almas, que é a fonte da criação, enfim, essa fase é uma fase, é a parte externa de Deus. A parte interna do absoluto é a parte em que ele simplesmente é a pessoa que ele é,
vivendo a vida de bem-aventurança dele em particular. Tá? A instância Krishna é o equivalente, imagine, vamos dar uma metáfora aqui, tá? Imagine um rei num reino perfeito, onde todos os cidadãos são saudáveis, belos, educados, morais, gentis, atenciosos e amorosos uns com os outros, né? Onde as plantações produzem frutos, legumes, satisfatoriamente, onde todos os animais são assim, bem cuidados e não são maltratados, onde todos vivem felizes, em harmonia, e são pessoas pacíficas e livres de doenças. Agora, imagina que esse rei é bondoso, gentil, acessível, atencioso, e ele é encantado de amor por sua rainha querida, que é um encanto de beleza, de formosura, de gentileza, e amada por todos os súditos, querida. E o comportamento dela é de uma mamãe de todos. Sempre gentil, benevolente e preocupada com que todos estejam felizes. Imagina um reino assim. Aparentemente, para nós, do nosso ponto de vista, é utópico, né? Mas, agora, imagina que esse casal, nessa condição de felicidade máxima, tem apenas um filho, um filhinho, um príncipezinho, que é um menininho inteligentíssimo, super divertido, travesso, alegre, cercado sempre de amiguinhos, adora passear no reino, explorar as florestas, tomar banho de rio com os amiguinhos, e os amiguinhos são súditos. Ele sai do palácio e vai para as vilas e brinca com as crianças, com os amiguinhos dele são súditos. Ele é o príncipe do palácio, mas os amiguinhos dele são súditos, os filhos das pessoas das vilas. Imagine essa situação. Então, essa situação é algo que a gente pode parear com a situação Krishna. Então, Krishna é o resultado final do êxtase bem-aventurado da existência de dois pais lindos, perfeitos na sua existência, e um filho que reflete a combinação, a simbiose desse êxtase de amor, desse casal que vive em plenitude e bem-aventurança, felicidade. E esse menino corresponde a tudo isso com um aditivo a mais, de ser extremamente autêntico e encantador. Então, esse é Krishna. Tá? Então, Krishna, ele faz parte de uma dinastia real, mas ele se comporta como o menino da vila, o que torna ele muito engraçado e divertido. Porque, embora ele seja um príncipe do palácio, ele se comporta como se fosse um menininho igual aos outros. Porém, com um atributo. Ele tem uma inteligência sobrecomum, fora do normal. E ele também tem algumas características que tornam ele ainda mais atrativo, como, por exemplo, o fato de ele ter alguns comportamentos, algumas ações que fazem com que os meninos ou as pessoas desconfiem que ele é um ser meio, vamos dizer assim, mágico. Tá? Então, Krishna é um menino divino, com alguns poderizinhos mágicos, que ama brincar com as crianças comuns. Então, essa é a situação da vila ou do ambiente onde Krishna vai viver, ou vai aparecer. Esse contexto. Então, sempre que você pensar em Krishna, você deve pensar nesse contexto. Não pense em Krishna como ele sendo o Deus Supremo. Porque aí você perde a magia de poder se encantar de amor com ele. Aí você vai obrigar ele a ser Deus,
ele vai ter que agir como Deus, ele vai se apresentar para você como Deus. Perde a magia. Quando você precisa pensar em Deus, aí você vai se voltar para Vishnu. Tá? Então, Vishnu, ele é a fonte que se comporta como Deus. Krishna e Vishnu são a mesma pessoa. Krishna é uma realidade Vishnu. Entretanto, o comportamento, o humor, o temperamento, o jeito de ser, o jeito de viver são diferentes um do outro. Então, Vishnu, o Senhor Supremo, o Absoluto, se comporta como Deus. Ele é o Senhor Supremo, o Pai de todas as criaturas, o Criador de todos os universos. Ele é formal, ele é superior, ele é maduro, ele é Deus. Krishna, embora seja da família Deus, da natureza Deus, da classificação Deus, o comportamento dele é de uma criança feliz e amável. Quando ele se torna uma adolescente, as meninas se reúnem para ver a possibilidade de, vamos dizer assim, o que as meninas fazem? Paquerar Krishna. Essas meninas que estão aí atrás no fundo são chamadas gopis. E elas são secretamente apaixonadas por Krishna. Todas elas se apaixonam secretamente por Krishna. Só que todas elas, a maioria delas, né, não expressa isso, não mantém isso no segredo absoluto. Elas são chamadas gopis. E as gopis são as associadas, ou as almas mais perfeitas no processo das lilas, de relacionamentos com Krishna. Elas são as mais completas. Então, são as gopis. É só para vocês terem uma pequena introdução para aqueles que não conhecem a dinâmica Krishna, tá? Então, é mais ou menos assim. Tem muita coisa que a gente poderia falar para orientar vocês a como entender Krishna, mas esse é o ponto. Agora, o aparecimento de Krishna, quando Krishna aparece nesse mundo, ele não vai fazer o papel, inicialmente, ele vai fazer um papel híbrido. O Krishna original, ele jamais sai de Vrindavana, que é uma instância do reino de Deus, que é como se fosse o jardim onde o príncipezinho brinca. Chama-se Vrindavana. É uma vila pequena, com uma quantidade relativamente a uma vila, e chama-se Vrindavana, e Krishna reside aí eternamente realizando as suas lilas, vivendo feliz com os seus associados. Tá? Não dá para entrar em todos os detalhes, porque tem muitas pecinhas que precisam ser colocadas na posição. Então, por enquanto, vai ficar assim, tá? Agora, quando, dentro desse mundo, chamado o mundo material, existe uma expansão funcional, Deus, que se manifesta no nosso coração. Então, cada alma leva consigo uma forma de Deus no coração. Tá? Cada alma leva consigo uma forma de Deus no coração. Essa forma chama-se Paramatma. É como se fosse aí, você pode pensar no anjo da guarda, sabe, Deus no coração. O Senhor Supremo, ele cria a simulação, Maya, que é chamado ao mundo material. Depois, ele se expande para ser o pedagogo. O pedagogo, essa palavra pedagogo é uma palavra dos gregos. Os gregos inventaram essa palavra. Originalmente, a função do pedagogo era fazer a seguinte: ele era como o motorista da van que leva o filho para a escola. Basicamente era isso. O pedagogo, ele ia na casa da família, pegava a criança, encaminhava a criança até a escola, a criança passava o dia com o professor, com o mestre, aprendendo todas as artes e ciências, e depois a criança era levada de volta para casa. Essa pessoa que levava a criança e trazia a criança de volta, essa pessoa chamava-se pedagogo. Isso é o que eu ouvi. É isso que eu aprendi sobre o conceito de pedagogo.
A Luciene é professora. Ela levantou a mão, talvez ela queira fazer alguma introdução. É isso mesmo, Luciene? Pode falar se você quiser, ou foi um acidente? Acho que foi um acidente. Muito bem. Então, veja bem, o Paramatma, que é a pessoa suprema, Vishnu, esse ser, ele então acompanha os movimentos da alma. A alma entra na simulação na forma da consciência, e esse ser acompanha todas as almas. Ele conhece os Big Brothers dessa terapia coletiva que está em andamento aqui. Então, ele está a par. Não em todos os momentos, porque ele é um ser educado, então ele não fica entrando na sua intimidade, na sua privacidade. Só quando você o requisita, aí ele aparece. Quando você precisa de um assunto, um dado específico, então ele vai abrir aquele arquivo específico para lidar com aquilo. Mas ele permanece na sua dimensão particular, só acompanha sem interferir a sua vida privada. Então não se preocupem que ele está olhando tudo que você faz. Podem ficar tranquilos, tá? Ele tem bom senso, ele não fica bisbilhotando a sua vida, não. Quando você precisa, você pode acessá-lo. E se você for sincero, um ser amoroso que justifique a atenção dele, pode ter certeza que você receberá. Se não, você cairá no atendimento protocolar, um atendimento automático, que naturalmente já existe para dar atenção, né, àquelas almas que eventualmente não são qualificadas para ter a atenção direta do Senhor Supremo, mas que são almas que precisam de ser atendidas. Então, entra no atendimento protocolar. Agora, esse ser, ele faz a manutenção desse mundo, das situações desse mundo. Eventualmente, ele traz o conjunto do jardim de Krishna, ele traz a Vrindavana para esse mundo, para o nosso mundo, para ter um exemplar na loja, vamos dizer. Assim, quando você entra numa loja, você tem vários, né, exemplares, você tem vários produtos à disposição. Tá? Como Jesus disse, a casa do meu pai tem muitas moradas. Tá, e aí, para onde é que nós vamos então? Nós precisamos conhecer quais são essas moradas, quais são os destinos, qual é a nossa qualificação para alcançar essas moradas e qual seria o procedimento protocolar que justificasse uma aplicação para que uma dessas moradas fosse acessível a mim, se eu tivesse interessado em me transferir para uma dessas moradas. Isso é o normal, né? Então, o Senhor Supremo, ele tem uma loja imensa. E nessa loja, ele vai, então, expor os seus produtos para seduzir amorosamente as almas para que elas se interessem em vir para essas moradas. O chamado Reino de Deus. Uma dessas moradas é o jardim paradisíaco, né, o que os gregos chamariam de Campos Elíseos, né, os Campos Elíseos, conhecido como Vrindavana, né, ou que talvez os egípcios chamassem de Hades, né, os cristãos chamam de Jerusalém, talvez, o Reino de Deus, algo assim. Os espíritas chamariam de, né, os reinos de luz, as colônias de luz, etc. Tá? Então, Vrindavana é uma dessas possibilidades disponíveis para as almas que se interessarem por ela. Tá? Então, o Senhor Supremo precisa apresentar formalmente uma amostra desse produto. Sempre que você vai comprar um produto caro, você tem o direito de experimentar o produto. Se o produto não for satisfatório, você pode devolvê-lo. É sempre assim. Agora, imagina que você vai comprar o reino de Deus, ou seja, você está fazendo um investimento de eternidade para sempre,
sem conhecer o produto, sem experimentar o produto, é como se fosse casar pela internet sem conhecer a pessoa. E esse casamento é definitivo, inadiável, ou seja, inalterável. Como você se sente numa situação dessa? Inseguro, talvez? Desconfiado? Talvez, né? Então, imagina que você é convidada pelas diferentes religiões, mestres, a ir ao reino de Deus. Então, qual é o procedimento natural, normal? Oferecer uma amostra para que você tenha uma ideia de como é, como seria a sua interação nesse ambiente, qual seria a sua situação. Se valeria a pena você fazer esse investimento dessa dimensão, para que você pudesse ter ânimo ou ímpeto ou desejo de fazer esse movimento. Isso é normal, absolutamente normal. Então, se você está pensando em transferir-se para uma dimensão transcendente ou superior, naturalmente você deverá ter conhecimento dessa dimensão, para que você possa observar e verificar se ela é favorável ou desfavorável. Agora, isso ainda não basta, não é o suficiente, porque você pode ver, mas como é que você vai saber se é bom ou se não é? Então você precisa experimentar, literalmente. Somente após experimentar é que você poderá decidir se quer ou não. Sem experimentar, pode ser apenas uma propaganda enganosa, uma casca externa. Então você terá que experimentar. Então, sempre que for proposto a você entrar no reino de Deus, ir para o céu, duas coisas você precisa ter à sua disposição. Você pode requisitar duas coisas. Uma demonstração de como é esse local e uma amostra grátis para que você possa experimentar esse local antes de decidir se deseja esse local específico ou não. Então você terá que entrar no reino de Deus, pelo menos virtualmente, experimentar as emoções ou a vivência ali, só depois decidir, não, é isso que eu quero. Então, Vrindavana é uma dessas instâncias em que você pode ver como é e, se tiver interesse, também pode aprender a como entrar ali, experimentá-la, para só então, depois, decidir se você quer ir para esse ambiente ou se você quer estar numa situação assim ou não. É assim que funciona. Então, quando o Senhor Supremo, o Paramatma, que é o Deus no coração, que é o mantenedor dessa realidade, vai fazer a apresentação desse produto, ele traz um formato chamado Krishna Lila. Ele assume a forma de Krishna para realizar as atividades ou viver como Krishna, para que as almas possam ver como é viver com Krishna. Então, é uma amostra do reino de Deus, chamado Vrindavana, para que a gente possa ter uma visualização de como seria se nós quiséssemos ir para lá. Então, quando ele vai fazer o aparecimento dele, porque Krishna, ele não nasce, ele aparece, e o Krishna que aparece para nós aqui na Terra, ele não é o mesmo Krishna que está em Vrindavana. O Krishna original, do reino de Deus original, ele nunca sai de lá, ele não precisa sair de lá. Toda manutenção pode ser feita por Deus, que é o Senhor Supremo, o Paramatma, que está no coração. Sei que é um pouco complicado no início para entender, no começo é um pouquinho complicado, depois piora ainda mais um pouquinho, finalmente é que as coisas ficam mais inteligíveis, tá? Então, vocês estão na fase do início, que é complicado, vai complicar ainda mais, né? Pode ter, sabe, aguardem, que vai ficar ainda mais, e depois a gente começa a se entender, tá? Então, tenham paciência, porque vai chegar o momento do entendimento ainda. Se você tiver essa paciência aí, consegue nos acompanhar. Tá? Então, esse ser, o Senhor Supremo, traz um protótipo, uma embaixada, uma amostra da Vrindavana. Só que quando ele traz a Vrindavana para dentro da simulação, que é o nosso mundo material, e especificamente na nossa Terra específica, e é bom que vocês saibam que a nossa Terra não é a única Terra, existem centenas de outras terras semelhantes à nossa, com algumas variações. É igual raça, por exemplo. Você vai nos Estados Unidos, você vê gente com olho, com cabeça, com cabelo,
mas o comportamento é diferente, a tonalidade da pele é um pouco diferente, as casas um estilozinho diferente e tal. Aí você vai para a China, você encontra a mesma coisa, pessoas com cabeça, com olho, tem gente até que tem barba, por incrível que pareça, muito parecido com as outras raças até, pernas que andam, é muito interessante, muito parecido, só que tem algumas variações de diferença. Mas se você falar com eles, eles até se comunicam com você também, eles são seres humanos, mas são diferentes. Então, eles são iguais e diferentes ao mesmo tempo. É um paradoxo, né, em que eles são e não são. Talvez seja esse o problema do Shakespeare, porque como ele apareceu numa época em que começou a globalização, as navegações e tal, então havia uma mistura de raças, então ele entrou em conflito existencial entre o que eu sou, inglês, irlandês, japonês, quem eu sou? Sou ou não sou? E aí, por aí vai. Talvez seja isso, é só uma especulação. Mas acontece que quando você começa a perceber muitas formas diferentes parecidas com você, então dá uma crisezinha de entendimento de realidade. Então, se nós tivéssemos uma nave à disposição, que fizéssemos um tour pela nossa galáxia, por galáxias vizinhas, identificando as terras existentes nesses locais, vocês iam ver que a gente ia encontrar pessoas parecidas conosco, mas com algumas variaçõezinhas, algumas diferenças, e isso é parte integrante do universo, é a variedade de formações. É que as distâncias universais nos mantêm distantes umas das outras. É bom, né? Porque, imagina, nós entre nós aqui já criamos tanta confusão entre nós, imagina se entra outra, né? Então é melhor a gente ficar aqui, boas cercas, bons vizinhos, né? Então as distâncias universais são para a segurança dos humanos, que já tem problema demais entre si. Imagina a fusão entre eles, né? Então, talvez, né, o tempo que se necessita para haver contatos entre civilizações ou planetas seja o tempo necessário para que essas civilizações tenham bons modos e educação suficiente para não se machucarem entre si, porque enquanto elas são nervosinhas, bélicas e dadas a guerras, é bom que eles fiquem separados, como irmãozinhos que brigam o tempo todo, é bom que tenham quartos separados para a família ter paz. Então, eu acho que essas distâncias universais faz parte da inteligência do Criador, né, que é um pedagogo, um educador. Mas, voltando ao ponto, existem muitas terras, tá? Essa não é a única. Então, quando o Senhor Supremo traz um protótipo ou uma embaixada Vrindavana para uma dessas terras, e a nossa foi contemplada há mais ou menos 5.000 anos atrás, do ponto de vista das eras universais, praticamente nós somos contemporâneos de Vrindavana, apesar de ter aparecido 5.000 anos. Para nós, parece um grande espaço de tempo. Do ponto de vista das dimensões das eras universais, praticamente, sabe, nós somos contemporâneos. Então, a Lila de Krishna ainda está acontecendo simultaneamente a nossa posição aqui, tá? Bom, então, quando ele vai aparecer, ele aparece em uma terra, e a terra é formada de seres humanos que saem dos reinos animais, almas que vieram dos reinos animais, estão aprendendo a ser humanos. Não é que todo ser humano já é um ser humano. Uma grande parte dos seres humanos são almas que vieram dos reinos animais, portanto, têm comportamentos biológicos grotescos, animalescos, mas estão nas formas humanas. Então, eles se comportam como animais. É por isso que, normalmente, fulano é um burro, fulano é um cavalo, fulano é um animal. Eu trabalhei numa fazenda que tinha um cara que ele chamava a pessoa de animal, só que na roça não é animal, é animar. Ô, seu animar! Animal. Então, quer dizer, a alma sai dos reinos animais e entra na forma humana. E o comportamento, às vezes, é confuso. Você olha, você vê um ser humano, mas a pessoa se comporta como um animal. Então, dá essa confusão aí. Por quê? Porque eles são seres transgenders. Tá? Eles são transgenders. Eles são semi-animais aprendendo a ser humanos. Eles estão se adaptando ainda à moral humana, a serem humanos. Então, o Senhor Supremo, ao trazer o protótipo Vrindavana para uma civilização como a Terra, por exemplo, ele tem que reunir em um ambiente algumas almas que já estejam mais ou menos adaptadas a serem humanos para poder apresentar esse produto, porque esse produto ele é mais bem apreciado para humanos.
semi-humanos não conseguem apreciar muito bem esse produto. É como você dar um prato de uma macarronada super bem feita, ou um pudim maravilhoso, ou um bolo maravilhoso, para primatas. Eles podem até comer, mas a lambança que eles vão fazer, a incultura, a grosseria que eles vão fazer, podem até brigar entre si, sabe? É bem primata, ou primitivo, né? Então, o Senhor Supremo sabe que os humanos não estão muito bem adaptados ainda para entrar nessa dimensão sofisticada que é o Krishna Lila. Então, ele reúne em um local específico algumas dessas espécies ou dessas almas que podem viver essa experiência e ter uma relação de contato com essa experiência de maneira mais apropriada. Então, esses humanos, normalmente, eles são treinados dentro de um contexto chamado civilização védica, que é uma civilização mais sofisticada, mais evoluída, ahimsa, cheia de sábios, cheia de procedimentos rituais purificatórios, chama-se civilização védica. E nessa terra aqui, especificamente, essas almas são reunidas num território específico que fica ali, não é? Num ambiente tropical, plano, com muitas águas, que nós chamamos de Índia. Então, ali são produzidas ou são treinadas almas para se qualificarem, para adaptarem-se à civilização védica. Então, Krishna aparece aí. Por que Krishna não apareceu no Afeganistão, no sudoeste da Austrália, por exemplo? Porque justamente aí. Porque é esse ambiente onde as almas são treinadas para serem qualificadas para interagir com a civilização de futuro, chamado Védica. Então, é aí que se vai encontrar as almas mais apropriadas para esse tipo de interação. Por isso que é ali, não no Alasca. Então, só que, ainda assim, por mais que essas almas sejam qualificadas, elas trazem muitos karmas com elas. E o momento em que Vishnu aparece como Krishna para fazer o Krishna Lila é a entrada da Kali Yuga, que é uma era repleta de escuridão e desavenças. É um ambiente escuro, tenebroso, tempestuoso. Então, quando Krishna aparece, ele aparece nesse contexto. O ambiente é escuro, tempestuoso e repleto de ignorâncias, raios, trovões, conflitos, ignorâncias, violências. As águas, todos sabem, refletem o inconsciente mais profundo. Então, ele atravessa um rio. As almas estão mergulhadas na escuridão da ignorância. O elemento água purifica. Nós tomamos água sempre para começar o sadhana, porque o elemento água é purificante. Então, Krishna, ou Vishnu, ao aparecer, traz consigo muitas águas para purificar os karmas infinitos de uma quantidade imensa de almas que serão redimidas da ilusão no momento em que ele aparece. Então, a tempestade representa a condição da humanidade em estado de inconsciência ou adormecimento. Inclusive, quando ele aparece, todas as pessoas estão adormecidas, indicando que as almas estão em estado de sonambulismo ou de profunda inconsciência. O trabalho de Vishnu vai ser árduo. Ele deverá atravessar essa tempestade, atravessar o rio de ignorância em que as almas estão imersas, para finalmente realizar a sua lila transcendental de ser uma criança feliz na Vrindavana, que é uma Vrindavana didática, que é uma amostra da Vrindavana original. Então ele aparece numa prisão. A prisão é a condição das almas, que são aprisionadas ao samsara, ao ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. As almas que nascem no planeta Terra, elas morrem. Não a alma, mas o personagem que elas assumem, elas passam pela experiência artificial de morrer. Então, é assustador, é tenebroso, é tempestuoso, é amedrontador a experiência artificial da morte. A tempestade, a escuridão, os raios, o rio a ser atravessado, refletem a condição da existência
da alma no momento em que o Senhor Supremo aparece. E por que ele aparece dessa condição? É como um pai, e quando a coisa está preta e as crianças não estão mais se entendendo e está muito zoado a casa, chega e diz, acabou a farra, chega. Então, quer dizer, quando a coisa fica tempestuosa, tenebrosa e perigosa, o Senhor Supremo pessoalmente aparece. Então, esse é o contexto do porquê a tempestade apareceu, que é uma outra pergunta. Nesse caso, as pessoas não ficaram sabendo do aparecimento do Senhor Supremo. Essas explicações são dadas posteriormente pelos rishis, que ouvem os relatos do aparecimento da mãe e do pai de Krishna, Devaki e Vasudeva, que são mães e pais didáticos, que aparecem dentro do palco como atores para fazer o papel de pai e mãe de Krishna, que posteriormente, após esses eventos, são naturalmente requisitados pelos poetas e rishis e sábios para descreverem o momento do aparecimento do herdeiro do trono, porque Krishna ele apareceu numa família real. Devaki e Vasudeva, que eram os pais iniciais de Krishna, ou eles eram da família real. Então, Krishna era um herdeiro. E dentro do sistema védico, os poetas e escritores registram os aparecimentos dos herdeiros do trono, da família real, descrevem as atividades dos reis, da rainha, dos filhos, etc. E quando Krishna apareceu nesse contexto, após Devaki e Vasudeva serem libertados, os poetas, então, requisitaram informações acerca do aparecimento do Senhor Supremo, que eles não sabiam exatamente que era um Senhor Supremo, mas eles tratavam Krishna como uma grande personalidade. Então, foi assim que foi registrado o momento do aparecimento, os detalhes do aparecimento de Krishna. Não foi que as pessoas ficaram sabendo que Krishna ia aparecer e foram lá para recebê-lo. Quando Krishna foi transferido de Mathura, que é onde ele apareceu, ou nasceu, para ficar mais fácil para você entender, e ele foi levado pelo seu pai até Gokula, que é a vila, Vrindavana, para ser cuidado pelo seu primo, que chamava-se Nanda, e deixou o menino sob os cuidados dessa pessoa, chamado Nanda, e da mãe Yashoda, aí é que as pessoas vieram visitar Krishna, mas nenhuma delas tinha a menor noção de que Krishna é a dimensão suprema, ou a suprema personalidade de Deus, sob a forma de Krishna. Nenhuma delas tinha a menor ideia desse evento. Isso tudo são eventos confidenciais, que posteriormente são revelados pelos rishis, pelos sábios, pelos representantes do Senhor Supremo, que então explicam a didática, o funcionamento da didática e como entender esses mistérios chamados lilas, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. Ok? Isso responde a pergunta, Swamini? Responde a sua pergunta? Gratidão, Prabhu. Responde com certeza. Muito bem. Nós ainda temos aqui, na minha conta, nós começamos às 7h35 o nosso Sada, então ainda temos 10 minutos. Dá para explorar uma outra pergunta. Eu aproveitei o tempo todo para elaborar a resposta para essa pergunta, porque é uma oportunidade de, aprofundar um pouco mais no tipo de pedagogia ou didática que o Senhor Supremo utiliza para fazer a redenção das almas, ou, pelo menos, para recolher aquelas almas que são parcialmente qualificadas para entrar na civilização védica. Como Jesus disse, o reino de Deus tem muitas moradas, a casa do meu pai tem muitas moradas. Uma delas é a civilização védica. Mas para interagir ou fazer parte dessa civilização védica, a alma tem que ser devidamente treinada, porque não é que só querer é o suficiente.
é preciso treinamento, qualificação, conhecimento. Então, a nossa responsabilidade é fornecer todas as condições para que as almas que se interessam pelo produto Reino de Deus, nessa instância, possam ter condições reais de acessarem essa dimensão para poderem experimentá-la. E só então, depois, decidir se desejam ou não. Ok? Muito bem, então, podemos seguir. O microfone está fechado, Swamini. Hare Krishna. Perdão, gente. Eu vou fazer, então, a primeira pergunta, que é da nossa querida Caromila, que é a diferença entre Vishnu e Krishna. Fiquei com uma dúvida. Vaikuntha é onde Vishnu mora? Se nós, almas, escolhermos morar lá, como viveremos? São várias perguntas, na verdade. Como é Vishnu? Se Krishna é a personificação, Vishnu é só uma luz? Ele tem forma? Muito bem. Eu acho que parte dessa, né? Nós temos aí 10 minutos, 8 minutos, na verdade. Não vai dar para responder plenamente, tá? Então a gente vai ficar repetindo as lives aos sábados até nós esgotarmos completamente as perguntas. Só então nós retomaremos, né, ao Srimad Bhagavatam novamente, porque essas perguntas são relevantes e, enfim, aqueles que se interessam pelo assunto Krishna vão ter todas as respostas que forem necessárias para se informarem acerca dos eventos, para só então depois poderem decidir, tá? Existe uma diferença entre Vishnu e Krishna que eu já expliquei aqui inicialmente, então acho que essa parte aí, né, foi bem elaborada. Pode ser reassistido ao vídeo novamente para poder entender direitinho, se for o caso. Também a Swamini, a Tulasi, a Devi e a Brindavani estão qualificadas para responder essa pergunta. Caso você, Caromila, tenha necessidade de maior elaboração para compreender a diferença entre Vishnu e Krishna e a simultaneidade de relação entre eles, então sugiro que você acesse uma dessas pessoas que esse grupo são minhas alunas pessoais e essas informações elas já têm com elas. Então, você pode acessar qualquer uma delas que elas tenham essa resposta bem elaborada para você, tá? Agora, em termos de se Krishna ou se Vishnu, a suprema personalidade de Deus, é uma pessoa ou é uma luz, é muito simples o raciocínio para identificar isso daí, tá? Não é difícil de entender isso daí, qual é a diferença disso, se é uma luz ou não. Veja bem, é critério científico e de bom senso que nós entendemos uma causa observando o efeito. Esse critério, todos os pensadores humanos das ciências naturais, sejam da área da biologia, da química, da matemática, da astronomia, todos eles utilizam desse recurso. É uma lei da ciência. Identifica-se a causa observando os efeitos. Um astrônomo aqui na Terra, um cosmonauta, ele sabe se um planeta tem água como? Ele bebeu um copo da água? Ele foi lá e viu a água no planeta? Não. Observando o reflexo da luz produzida pelo planeta, e ele analisa os espectros da luz e ele consegue identificar se naquele planeta tem água ou não. Acreditem, isso é simplesmente mágico, é maravilhoso. Esses sábios das ciências naturais, eles são simplesmente, eles são incríveis. Eu simplesmente sou encantado com os cientistas, os pesquisadores, eles são pessoas muito incríveis. Eu gosto muito deles. E eles conseguem fazer coisas mágicas. Uma dessas é entender a natureza de um objeto observando o reflexo que esse objeto produz. Foi assim que o professor Einstein definiu a lei da relatividade geral, observando
a distorção da luz. Por isso ele é considerado um gênio. Então, se a gente pega um efeito, nós podemos rastrear esse efeito e identificar a luz. No esoterismo, no mundo do misticismo, nós chamamos isso de fractal. Um fractal é um pedacinho da existência que tem todas as informações da existência ali. Então, se nós pegarmos um fractal, nós vamos encontrar ali uma explicação de Deus. Se você não encontrar uma explicação de Deus, é porque você não conseguiu o método correto, porque se um fractal reflete toda a estrutura da existência, então vai estar ali também a resposta a Deus. Então, vamos pegar um fractal. Vamos pegar você como exemplo, Carolina. Nós podíamos pegar a Miriam, a Vrindavani, ou eu próprio, tanto faz. São infinitos fractais, mas vamos tomá-la como exemplo. Então, imagina que essa daqui seja você. É um fractal. E um fractal é uma expansão ou uma expressão de Deus. Então, eu olho para esse fractal, eu observo que esse fractal tem consciência, eu observo que esse fractal tem inteligência, tem sensibilidade e, olha só, tem uma forma. Que incrível! Como é isso? Logo, se eu disser que Deus é uma luz, isso não é racional do ponto de vista científico, não é, foge do bom senso, é contra-intuitivo, é simplesmente contraditório. Por exemplo, imagina se eu disser que isso daqui é uma gota do mar. Aí eu olho nessa gota do mar, tem sal. Logo, eu assino o documento científico. O mar é um oceano de caldo de cana. Doce, doce, doce como mel. Então, esse estudo não vai ser aceito numa comunidade de pessoas que são profissionais. Eles vão simplesmente rejeitar essa conclusão. Por quê? Se numa gota de água do mar ou num copo de água do mar tem sal, logo o mar é salgado e não doce. É racional pensar assim. Todo mundo faz isso. Então, se você, como um fractal, tem uma forma e eu disser que o ser original é desprovido de forma, tem menos qualidade que você, tem menos capacidades que você, eu estou simplesmente dizendo que você é superior à fonte. Isso não procede. Porque você tem uma qualidade a mais que a fonte original não tem, que é a capacidade de ter uma forma. Logo, a conclusão de que Deus é uma luz é improcedente do ponto de vista racional. Agora, se você quiser, não estou falando de você especificamente, né? Você fez uma pergunta genérica, o geral, vale para todos. Eu estou falando você humano, qualquer ser humano, qualquer pensador, qualquer filósofo, qualquer pesquisador. Tá? Não é especificamente você. Agora, se nós queremos usar critérios de bom senso, de racionalidade e de consistência para analisar a substância Deus, nós vamos ter que admitir que esse ser é capaz de ter uma forma. Ou então nós seríamos superiores a ele. Isso não procede. Então, do ponto de vista racional, da utilização da inteligência de observação e dos critérios de bom senso que norteiam as nossas dimensões naturais, ou seja, nós entramos num avião porque um cientista, um pesquisador, um estudioso, um engenheiro, um matemático se debruçou cientificamente para produzir um avião. E ele funciona. E nós confiamos na capacidade que eles tiveram de realizar. Porque eles usam critérios de ciência. E não intuição. Apenas. E aí as coisas funcionam. Então, sempre que você usa critérios científicos, tende a ser mais seguro. Logo, é cientificamente mais coerente, mais correto admitir que, havendo Deus, se houver Deus, esse ser, é muito mais racional afirmar que esse ser é uma pessoa do que uma luz. Do ponto de vista racional, científico. Agora, se você quiser utilizar só o critério da intuição caprichosa, das emoções, da mente, aí você pode dizer o que você quiser, que é luz, que é fruta, que é gota de água caindo do céu, qualquer coisa. Porque aí vale tudo. Não há racionalidade, só há intuição, emoção, e aí todo mundo tem razão. E aí a coisa fica inconsistente. Agora,
nós podemos dizer que Deus também é luz. Porque o Sol, ele é o Sol, ele é um objeto, apesar de ele ser plasmático, ele ser plasma, ele é um objeto consistente. Mas ele também tem luz. Então, se você quiser dizer que Deus também é luz, aí fica mais, vamos dizer assim, apropriado do ponto de vista da observação racional. Se a análise do fractal for racional e não meramente intuitiva, ou se não for um ato de tatear no escuro, se não for apenas uma intuição mental, ou, vamos dizer assim, entre aspas, mística, se for consistente, se você quiser dar passos coerentes, então, inevitavelmente, você terá que, do ponto de vista científico, admitir que Deus é uma pessoa e não uma luz. Mas, se nós quisermos usar apenas o nosso capricho místico, porque nós somos seres, um pouco confusos, porque nós vivemos imersos numa escuridão, então a gente meio que tenta resolver as nossas coisas pela intuição, então aí podemos definir Deus como qualquer coisa. E a luz é mais, vamos dizer assim, politicamente correto, porque a luz é genérica, impessoal, indefinida, então, tipo, todo mundo pode aceitar esse critério. Mas, e aí, como é que fica? Entendeu? Para aceitar o critério de que Deus é originalmente luz, nós temos que sacrificar a inteligência, e isso é perigoso. Porque toda vez que uma pessoa sacrifica a inteligência, ela sacrifica também o bom senso e a coerência. E quando você sacrifica o bom senso e a coerência num campo religioso, você pode agir de maneira perigosa e irracional. Então, ter bom senso e coerência é 80% do processo religioso. Orações, ritos, mantras, meditação é apenas 20%. Então, nós não podemos abandonar o nosso bom senso, jamais, e a nossa inteligência observadora, que é científica. Nós não podemos abandonar a ciência, ela funciona. Nós conversamos agora porque a ciência funciona. Então, nós não podemos abandonar os critérios que ajudam a solucionar problemas. Tá? Então, eu vou encerrar aqui para a gente não estender muito, né? Já estamos na nossa... Não, tenho 5 minutos. Não, já passei, na verdade, 3 minutos. Eu achei que era 7h30, mas já é 7h38. E nós temos que concluir o nosso sadhana às 8 horas. A Carolina está na sala? Não, ela não está hoje na sala. Mas Tá. acho que depois ela ouve a gravação. Bem. Então, quando eu respondo uma pergunta dessa natureza, é uma pergunta genérica, é geral. Todo mundo tem essa dúvida. Tá? Então, eu não estou falando especificamente com a Carolina. Tá? É uma questão nossa, isso daí. Todo mundo sabe disso. Então, é só para que a Carolina saiba que eu estou usando ela como modelo, mas, claro, né, nós sabemos que é uma coisa, tá, geral. E, então, para finalizar aqui a nossa, né, abordagem, finalmente nós... Ok? Não, calma, não encerra agora, não. Deixa eu encerrar direitinho quando eu finalizar com os mantras finais, tá? Por favor, porque senão fica incompleto a finalização. O protocolo, quando se fala do Senhor Supremo, no final tem que ter com a finalização com os mantras. Então, quem for finalizar a gravação, observe que eu vou fazer os mantras e no final você fecha a gravação, tá bem? Então, é isso, pessoal. Eu acho que ficou bem claro, né? A diferença. Então, quando você está lidando com a pessoa suprema, você está lidando com uma pessoa. Agora, o próximo passo que você deve, a próxima pergunta que você deve fazer é o seguinte: quem é essa pessoa? Aí ela fez a pergunta, né? Como é Vishnu? Como é a forma da pessoa Vishnu? E uma pergunta que poderia ser um pouco mais complicada aí, para tornar a coisa um pouco mais complicada, né? Ou mais intensa o nível de dificuldade filosófica da questão, nós poderíamos também colocar a seguinte pergunta. Muito bem, embora haja Vishnu, e sendo Vishnu a fonte criadora de tudo, então, quem criou Vishnu? Essa pergunta pode ser feita também, tá? Faz parte do compêndio. Se Deus criou tudo, então quem criou Deus? Então, essa é uma pergunta que não foi feita, né? Mas ela faz parte da pergunta que foi feita, embora ela não seja
não apareça na evidência. Então, só estou tornando evidente um ramo, uma variação dessa pergunta que foi feita e que está ligada a essa pergunta, mas que não foi apresentada, porém, ela é intrínseca a essa pergunta sobre Vishnu. E se houver interesse nesse assunto, então, na próxima semana a gente continua, tá bom? Aqueles que estiverem interessados estão todos convidados para voltar na semana que vem, que aí a gente continua, tá bom? Muito bem, muito obrigado pela atenção, Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Gyana Timirandasya, Giranjana Shalakaya, Chakshuru Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, seguimos. Por favor, bebam água. Vrindavani, você pode encerrar a gravação agora?